Bom dia! Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Estamos aqui para o nosso último dia de meditação da semana na Palavra de Deus, logo de manhã. Gênesis 45, a partir do versículo 1, nos diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Eu poderia simplesmente parar de ler e falar com Deus, orar e fecharmos a nossa semana. Que história maravilhosa, que história surpreendente, quanto amor envolvido, que história de família exemplar e assim com tantas coisas que envolvem, com tantas situações tratáveis, com tantos pontos a serem observados. Como Deus é rico na sua maneira de agir, na sua maneira de conduzir, na sua maneira de tratar, enfatizar e demonstrar graça e misericórdia em todas as situações da vida. Que coisa linda é estarmos diante da palavra do Senhor e vermos que, em meio ao caos, há respostas positivas. Em meio à guerra, Deus traz paz. Em meio a caos, Deus traz alegria. E assim é o nosso Deus. A matemática de Deus, o jeito de Deus, não tem nada a ver com o nosso jeito humano de ser, com o nosso jeito terrível, julgador de ser. O jeito de Deus é perfeito, a maneira dele é uma coisa que traz muita alegria e muita paz e muita motivação. Esse é o nosso Deus soberano. Mas a história de José, ela toma um rumo totalmente diferenciado. José então começa a observar que estava faltando alimento, e aí os irmãos vêm até ele, aparentemente ele ficou bravo com a atitude dos irmãos e ah, tudo que ele recordou daquilo que ele viveu. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, ele estendeu ali sua mão e não se revelou a princípio a seus irmãos. Eles não o conheceram, agora ele já estava um homem formado e ele não se revelou. Mas mais adiante a palavra de Deus diz, como a gente acabou de ler, que ele se revelou sim aos seus irmãos e houve reconciliação, e houve perdão, e houve alegria, e houve mudança de história, de vida, e houve aceitação da vontade de Deus. Eu creio que
que a gente pode ver claramente que Deus tem um propósito para todas as coisas. E nessa história é muito visível de que o Senhor, ele permite coisas na nossa vida e José entendeu isso. Apesar de todo o sofrimento, José teve um coração perdoador, um coração liberto de toda mágoa, de toda tristeza e rancor, por entender a vontade do Senhor sobre a sua vida. Vamos abrir um grande parênteses aqui. Será que nós temos aprendido com aquilo que o Senhor tem feito na história da nossa vida? Nós temos entendido a sua vontade e temos compreendido de que tudo fez parte? Ou em algum momento você ainda guarda rancor, ainda guarda mágoa por aquilo que não foi tratado, que não foi resolvido, por você achar que Deus não agiu como deveria? Queridas, a história de José traz lições preciosas. Eu e você precisamos entender que a nossa vida faz parte, tudo que tem, tudo que aconteceu, de um plano perfeito do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. E ali José pôde ter uma reconciliação com seus irmãos, com a sua família, e através da sua vida ele pôde abençoar todo o restante da sua geração. E aí fez-se conhecer ao seu pai novamente. Olha a alegria desse pai que outrora achava que seu filho estava morto. E do nada, a história não é do nada para o Senhor, mas para o ser humano. Deus faz reaver tudo aquilo. E há a restauração, a reconciliação, há mudanças, a provisão do Senhor. Quando a gente entende que Deus está no comando, a gente consegue vislumbrar tudo que Deus opera. E ali há provisão. E ali há uma maneira toda especial de Deus tratar com aquela família e saber que existe um Deus que está por trás de todas as coisas. Um Deus soberano que age no momento exato. E totalmente aquela família foi suprida pelo Senhor durante todo aquele tempo. E também foi suprida de trabalho, de lugar para morar, de tantas outras coisas. Esse é o nosso Deus, o Deus que supre, o Deus que tem a nossa vida em suas mãos, providencia aquilo que precisamos no momento certo, na hora certa. Do que você tem precisado? O que está acontecendo na sua vida? Espere, acalme que o Senhor vai fazer. O Senhor está no controle de todas as coisas. Apenas tenha um coração perdoador, um coração de entendimento da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que a história de José tenha inspirado na minha vida e na sua, e na nossa vida familiar como um todo, o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor. Tem alguma coisa que tem te impedido de abrir perdão, liberar perdão dentro da sua casa? Peça para o Senhor modificar. Peça para o Senhor tirar todo esse peso que tem impedido com que a graça dele se manifeste. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como famílias, que realmente o nosso lar seja um aconchego, um lugar de paz, um lugar de transformação, um lugar de amor, de afeto, um lugar de renovação, um lugar de estarmos tranquilos, sabendo que quem opera, quem governa e quem exerce qualquer autoridade é o próprio Deus. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela história de José. Obrigada, Deus, porque quantas lições preciosas nós aprendemos através dessas vidas, através de toda essa situação que José enfrentou, todo o sofrimento, Deus, ele foi escolhido sim pelo Senhor para passar por isso, porque ele era capaz. A palavra do Senhor diz que nós não passamos por provações além daquelas que podemos suportar, e assim foi na vida de José. E Deus também é nas nossas vidas. E nós temos passado algumas provações, mas nos ensine, Pai, através delas. Nos ajude, Deus, a dependermos do Senhor, crendo que o Senhor tem uma resposta e terá um momento certo para agir, para vir com providência. Por favor, Deus, faça isso no nosso coração. Tranquilize, Senhor, a nossa vida, para que tenhamos o entendimento daquilo que o Senhor tem trabalhado. Faça isso por nós. Abençoe as nossas famílias de uma maneira geral. Restaure, modifique, traz perdão, traz graça, traz cura, Deus. Traz mudanças de atitude. Traz, ó Deus, libertação vinda do Senhor para todas as dificuldades, para todos os problemas. Nós cremos assim, Deus, na tua ação em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Que o Senhor tenha falado ao seu coração nesse período, que o Senhor abençoe o seu final de semana, junto com a sua família. Se tiver que acertar qualquer coisa, acerte hoje e tenha essa liberdade de conviver em paz
em harmonia no seu lar. Fiquem com o Senhor e até segunda-feira, se Ele nos permitir. Tchau. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.